Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. No vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre leituras que não deram tão certo, até porque não só de bons livros vivem os leitores, né? Então, eu tenho aqui alguns livros que eu separei pra mostrar pra vocês e que eu jurava que seriam 5 estrelas, mas que no final não foi tão bom assim. Quer dizer, não foi exatamente ruim, um lixo. Só não foi o que eu esperava. Mas antes da gente começar o vídeo, não esquece de clicar no joinha e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. É óbvio que o primeiro livro que eu ia trazer pra cá, ele é... Na verdade, eu mesmo me sabotei nessa leitura, mas vamos lá. Eu tô falando de Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Esse livro aqui, ele foi uma indicação da Andressa do Escritos e Livros, mas na realidade eu já tinha ouvido muita gente falar sobre esse livro muitas vezes antes, né, em muitos outros canais, na realidade. Eu vou falar pra vocês que eu não sabia exatamente do que contava Pequenos Incêndios por Toda Parte, eu dei uma lida ali na sinopse e eu não imaginava que seria um livro tão difícil de ler por ele não acontecer nada, por ele ser chato. Esse daqui é um livro de drama familiar e esses livros, essas histórias de dramas familiares, elas são descritas de uma forma muito específica. Então a gente tem a autora que vai narrar a história, mas ela não vai narrar a história por um único ponto de vista. Ela vai narrar essa história por várias perspectivas, então ela vai mostrar a realidade de cada uma das famílias, de cada um dos personagens. Só que assim, o meu grande problema com dramas familiares é porque chega no final e parece que você leu aquilo ali à toa, sabe? Ele pode sim ter uma mensagem, como é o caso desse livro, ele tem uma mensagem muito forte sobre racismo, ele tem uma mensagem muito forte sobre como os imigrantes são vistos nos Estados Unidos e como eles são tratados, né? O descaso que essas pessoas sofrem no país. Só que ele não tem nada mais, sabe? Ele é isso, ele tem essas críticas, mas ele não tem um porquê final da história. Não tem um problema geral que vai ser resolvido e que no final vai dar tudo certo ou tudo errado, mas simplesmente as coisas vão acontecendo e é um cotidiano, vai mostrar a vida cotidiana. Eu tenho muito problema com essas histórias porque eu leio pra fugir dos problemas cotidianos. Eu leio pra ir pra outra realidade, eu não quero saber da minha realidade, entendeu? Então, eu uso muito a leitura como uma válvula de escape. Pequenos Incêndios, ele não traz isso, né? Ele traz a realidade nua e crua. Então, se você gosta desses livros em que a realidade ela é retratada da forma como ela é, talvez você goste de Pequenos Incêndios. Mas se você não gosta, se você gosta mais de fantasias e de ficção no geral, eu acho que esse livro não vai ser pra você. Esse livro, se eu não me engano, eu acabei dando 2,5 estrelas, justamente por conta das críticas que a autora traz, que são realmente muito boas, mas só por isso. A forma da autora narrar é muito diferente, ela pinga muito entre os personagens. Quando você quer saber mais sobre um personagem, ela te leva pra outro, às vezes ela te envolve em flashbacks e que às vezes você já tá até gostando do flashback, ela te traz pra realidade, então ela não te dá tempo pra ficar confortável em nenhuma parte da narrativa. Então esse foi o meu grande problema com essa história, né? Justamente a autora mudar muito rápido o que acontece nela. Na realidade eu achei que esse daqui seria 5 estrelas por conta da hype em si, não porque eu soubesse alguma coisa da história. É só mais um livro pra me provar que eu tenho problemas com hype. Eu não posso pegar livros que estão muito hypados, porque se eles estão muito hypados, a probabilidade de eu não gostar é enorme, porque eu coloco uma expectativa muito alta, do final eu acabo me frustrando. Mas eu confesso que eu mesmo falhei, eu mesmo me sabotei nessa leitura, porque eu não sabia nada sobre o que o livro se tratava. Então, ok, a culpa foi minha, tá bom? Eu não devia ter pego mesmo pra ler. O próximo livro, ele realmente me deixou surpreso por eu não ter gostado dele da forma como eu imaginei que eu fosse gostar, que foi Warcross, da Mary Lou. Esse livro, ele foi indicado pra mim por uma inscrita aqui do canal, e foi bem na época da Booktubatona. Eu comprei ele pra ler na Booktubatona, e esse era pra ser um livro que eu ia gostar muito, porque ele é uma ficção científica que envolve jogos e realidade virtual, é o tipo de coisa que eu gosto. Warcross, ele me prometia ser alguma coisa meio nesse estilo, porque ele vai contar a história de uma menina que ela é uma hacker e que ela trabalha como caça... não é caça-recompensa exatamente, mas é uma dessas pessoas que, tipo, caça foragidos em troca de recompensa. É caça-recompensa, enfim. Só que aí a caça dela dá errado, ela encontra um cara, ela aciona a polícia não paga ela, e ela tá prestes a ser despejada, mas aí ela tem a ótima ideia de hackear um dos maiores jogos de realidade virtual que existem, que é o Warcross. Ela tenta hackear o Warcross pra tentar roubar uma das recompensas que tem ali durante o jogo, durante a partida que tá acontecendo. Só que aí dá tudo errado, ela se mostra pro mundo, as pessoas sabem que ela tentou hackear o jogo, e nisso ela é contratada pelo criador do jogo, olha que loucura, pra tentar encontrar um hacker que tá tentando destruir o Warcross. A premissa é muito boa, né? Tinha tudo pra dar certo. Só que eu não gostei do desenvolvimento da Mary Lou, eu não gostei da perspectiva da personagem principal. Eu acho que a visão dela sobre as coisas era muito superficial, sabe? Não foi um livro que eu consegui aproveitar muito, não tinha as descrições que eu queria que tivessem. A ideia do jogo em si, do Warcross em si, né? Não do livro, mas assim, do jogo que a Mary Lou criou,
é uma ideia muito meh, sabe? Ah, é um jogo de realidade virtual para as pessoas batalharem numa arena. Tipo, tem tanta coisa melhor pra você fazer numa realidade virtual, sabe? Criar um RPG, um mundo novo em que as pessoas possam literalmente viver dentro dele. E por isso esse daqui foi um livro que eu acabei dando 3 estrelas e, sinceramente, eu achava muito que ele ia ser 5 estrelas, mas eu achei fraco e eu com certeza não vou ler o Jogo do Coringa. Agora a gente vai falar sobre um livro que ele pode talvez ser um pouco de polêmica, porque a gente vai falar agora sobre Mistborn. Não, calma, não é a Primeira Era, relaxa. A Primeira Era de Mistborn é uma era incrível, eu recomendo pra todo mundo que gosta de uma fantasia épica. Eu sei que agora tá super esgotado, você não consegue comprar os livros físicos, mas você ainda pode comprar os e-books caso você tenha interesse. Mas eu tô falando aqui da Segunda Era de Mistborn. Caso você não saiba, Mistborn ele é dividido por eras, né? Então a Primeira Era, que é a primeira trilogia, a trilogia principal, é incrível, perfeita, sem defeitos. Agora a gente vai pra Segunda Era, que não foi assim tudo que eu esperava. Esse aqui é o primeiro volume, que é a Liga da Lei, e essa história ela se passa 300 anos depois do final da primeira trilogia. Me disseram que quando eu fosse começar a Segunda Era, eu fosse começar com essa cabeça de que, nossa, não vai ser igual a Primeira Era. Mas eu acho muito difícil começar uma série derivada de outra que tem literalmente o mesmo título, né, Mistborn, sem pensar na trilogia principal. Eu não consegui, né? Como essa história aqui ela se passa 300 anos depois, e a Primeira Era, ela é uma era medieval, aqui a gente já tem algumas mudanças tecnológicas, alguns avanços, né? Então existe luz elétrica, coisa que não tinha antes, carros começaram a ser fabricados, existe toda uma questão ali de armamento, então as pessoas elas começaram a ter posses de armas de fogo que foram fabricadas também há pouco tempo. Eu senti que o Brandon Sanderson, nessa segunda era do Mistborn, ele tentou apelar muito pro que ele já tinha criado antes. Não me parece ser uma história original, não me parece ser uma história que foi feita porque o Brandon Sanderson gostou de Mistborn. Parece que foi uma história feita pra vender. Porque carrega o mesmo nome e tudo mais, só que a essência da história muda completamente. A gente tem o mesmo sistema de magia, os personagens eles ainda conseguem controlar metais, quer dizer, né, de uma forma um pouco diferente, mas eles ainda conseguem controlar os metais e tudo mais. Só que a atmosfera é completamente diferente, o personagem principal não é cativante, o amigo desse personagem, pra vocês terem noção, ele é mais legal do que o personagem principal. E como eu falei no meu vídeo de leituras do mês, caso você não tenha visto e queira ver, eu vou deixar aqui nos cards, eu senti que esse personagem principal, que foi o Oxilium, ele foi criado pra gente ver os outros personagens ao redor, porque ele em si é um personagem chato, eu não queria ficar perto dele no recreio, sabe? Ele é um cara que você não quer ficar perto dele no recreio, ele é chato. Ele também foi um livro que acabou levando 3 estrelas e eu super jurava que ia ser 5 estrelas o favoritado, sabe? Agora, se eu falei pra vocês que eu sou super fã de ficção científica que envolve jogos, vocês vão ficar um pouco surpresos agora. Porque eu não consegui gostar também de A Armada, do Ernest Cline. Eu acho que grande parte da população que leu A Armada também não curtiu. Essa história ela vai contar sobre um jogo que na realidade ele é tipo um simulador de guerras no espaço. Só que as pessoas acabam descobrindo que esse jogo na realidade ele não é um jogo. Ele é um método de você controlar as naves no espaço. E aí, o que acontece? Tudo aqui é muito previsível, nosso personagem principal ele é ótimo nesse jogo, ele vai ser convidado a participar dessa batalha que vai acontecer aí, porque os alienígenas parece que querem atacar a Terra. E aí ele vai ser o melhor cara do exército, digamos assim. E o que o jogador número 1 teve de referências, de ação, de originalidade, esse daqui ele teve de previsibilidade. Então ele é um livro que você sabe exatamente o que vai acontecer assim que ele começa. E foi por isso que eu não gostei. Isso aqui não é nem que eu achei ok, eu não gostei. Eu achei um livro ruim, eu achei fraco, eu achei previsível demais. Então teve muitos defeitos que eu coloquei durante essa narrativa. Não lembro agora se ele foi tão difícil assim de ler, porque esse livro, se eu não me engano, eu li no ano passado ou retrasado. Mas é um livro que eu não recomendo do Ernest Cline. Jogador número 1 é muito legal, é demais, é muita aventura, é emocionante, mas esse daqui, ele é um sono do começo ao fim. E eu dei 2 estrelas pra ele. O último livro dessa lista eu não tenho ele físico, mas eu vou deixar a capinha aparecendo aqui do lado, que é Scarlet, né, o segundo volume das Crônicas Lunares da Marissa Meyer. Talvez por Crônicas Lunares nem todo mundo conheça, mas a série de Cinder, eu acho que a grande maioria das pessoas que acompanham a Booktube já conhecem ou pelo menos já ouviram falar. Cinder é uma série que eu li toda no mês de abril desse ano de 2020
Então, eu fiquei preso nessa série esse mês inteiro. Eu amei ler ela nesse mês. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu li uma série inteira em um mês. Eu recomendo, apesar de não recomendar, sei lá, com séries maiores, mas com séries menores, como foi o caso de As Crônicas Lunares, eu recomendo sim, é bem legal. E todos os livros das Crônicas Lunares são uma releitura de um conto de fadas diferente, né, de uma princesa diferente. Então, o primeiro, ele vai ser um reconto da Cinderela, o segundo, que é o Scarlet, vai ser um reconto da Chapeuzinho Vermelho, o terceiro, que é Cress, ele é o reconto da Rapunzel, e o último, que é o Winter, é o conto, se eu não me engano, da Branca de Neve. A história em Cinderela acabou de uma forma mega caótica, então foi um mega cliffhanger pra gente partir pros próximos livros. Scarlet, ele foi uma quebra gigantesca de ritmo, porque a autora, ela acabou o primeiro volume com 1000 coisas acontecendo, então tava no ápice da aventura, no ápice da ação, e aí a gente chega em Cress, a gente conhece uma personagem diferente, a gente fica um tempão pela perspectiva dessa personagem, querendo saber o que acontece com a Cinder, querendo saber o que aconteceu no final do primeiro livro, mas no começo a autora, ela não vai te contar o que acontece. Então assim, eu aprendi a odiar, a detestar a Scarlet, porque enquanto você queria saber o que estava acontecendo com a Cinder, a autora estava te mostrando a Scarlet, sabe? Então eu fiquei muito revoltado durante essa leitura, eu ficava, cara, eu não acredito que eu vou ler o livro inteiro e vai ser pela perspectiva dessa menina chata, falando desse romance que ela vai ter com esse cara que quer matar ela, sabe? Não faz sentido. E acabou que nesse segundo volume tem Cinder de menos, Scarlet de mais, e como eu falei pra vocês, eu aprendi a detestar a Scarlet. Então, era um saco, era um porre ver tudo que ela falava, era um porre ver tudo que ela via, pensar o que ela tava pensando, era chato demais, meu Deus do céu. Bom, então essas aqui foram as minhas leituras que infelizmente não deram tão certo assim. Eu realmente peguei esses livros com a expectativa lá no alto e eu terminei eles me xingando por dentro. E só pra lembrar, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no joinha, que me ajuda bastante aqui no crescimento e divulgação dos vídeos do canal. Eu sei que eu pedi lá no começo, mas eu sei que vocês esquecem. Eu prefiro acreditar que vocês esquecem, né? Os links da Amazon, eles estão aqui no box de descrição. Então se você for comprar alguma coisa na Amazon, compra com o meu link, você não vai gastar absolutamente nada mais por isso, você vai me ajudar muitão, de verdade. Por favor, obrigado. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir em alguma delas. E eu tô indo agora, mas eu volto no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!